foca-se muito na música e pouco na palavra. Uhum. Foca-se muito no momento de o espontâneo e esquece do entender, do sentir. O de fato, por que você tá ali, por que né? que você tá ali? É. Você não é tudo ali só para cantar. Você tá lá para entregar uma adoração, entregar um culto perfeito. Exato. Entregar um culto agradável a Deus, conseguir trazer Deus para o ambiente com louvor, ok, mas ele se agrada de você ouvir a palavra dele, de você entender o que ele quer falar com você. Esses dias eu estava falando, foi com você, não lembro, que falou que tinha um irmão que estava ouvindo a palavra e falava, recebo, mas se não for para você, recebo do mesmo jeito, porque se alguém perdeu, eu recebo. Eu pego. E eu acho legal você ouvir a palavra, você receber de Deus, receber a porção, de você estar ali em momento de adoração e de entendimento, e quando você sai dali, você sai com a botija ali, um pouco de cada coisa, um pouco de adoração, um pouco de inteligência, um pouco de ensinamento, um pouco de convivência, um pouco de comunhão, e assim vai se completando. As coisas vão se... É o culto racional, né? Culto racional. É o culto racional, porque às vezes que negócio, né? E o irmão matou, falou, glória a Deus, misericórdia, irmão. Não mata não. Misericórdia, irmão, presta atenção. Não está raciocinando. Não é verdade? Não dá. A pessoa entra na igreja e ela nem sabe o que está fazendo ali, cara. Que depois se torna um mantra, um momento ali. Religioso. Assim, no momento do louvor mesmo, às vezes se torna um mantra. A pessoa não consegue... Ou então ela começa a ir para a igreja só para aquele momento. Vou aproveitar o gancho até para perguntar uma coisa. Não, deixa ele terminar de falar sobre a questão do monte, senão ele vai esquecer. Do monte. Verdade. Rapaz, eu ia muito do monte. E certa vez, eu tenho algumas não experiências. Não monte de verdade. Não, de verdade mesmo, que eu não cobrava os 10... desculpa, não cobrava os 10 reais da entrada. Nesse monte aí, barão, coisa linda. E eu tenho algumas experiências. Uma delas, a gente sempre ia eu, aí o baterista, o baixista e o rapaz do violão, que tocava violão. Aí a gente reunia, vamos pro monte. E aí, certa feita, a gente tava orando e começou a chover muito, muito mesmo. E aí, chovendo. A gente escutando o barulho da chuva. E aí, no monte... Tudo bem que tem as árvores ali, mas, rapaz, a gente saiu sequinho dali. Nossa. Coisa linda. Uma experiência assim que eu nunca vivi na minha vida. A outra, a gente estava indo no caminho do monte. A Lília estava nessa época, numa dessas idas com a gente. E aí, o monte, a gente que mora aqui na região no município de Embu das Artes, o monte mais próximo que a gente vai é o Monte da Luz, né? E de casa para o Monte da Luz é uma caminhada. E a gente foi na caminhada. Eu falei assim, oh meu Deus, e a gente fez aquela assim, nossa, nem pra passar um irmão aqui. Rapaz, parou um carro do lado. Ô irmãos, onde é o monte? Eu falei, o monte é... Vocês estão indo pra lá? A gente tá... vamos, eu levo vocês. Então assim, sabe, essas coisas assim que a gente... esses valores, né, que acabam depois vai se perdendo no meio do caminho, que a gente não pode deixar acontecer, né? Infelizmente. É complicado, né? Teve uma vez que eu tava falando de experiência no monte, uma vez que eu tava no monte. Olha que doideira, cara. Eu acho que Deus é um Deus que ele... Eu fiz essa semana, eu falei, meu Deus é um Deus que ele escreve por umas linhas muito tortas, mas as palavras são tão certas. Linhas certas. Não, os caminhos que ele carrega a gente assim, são muito tortuosos, mas é muito certeiro. Quando a gente ia subir no monte, a gente parava no pé, fazia oração, que é o hábito, né? Uhum. E quem direcionava a gente para chegar no cume era um cara que ele não tinha visão de nenhuma. Ele tinha totalmente baixa acuidade ocular. Deficiente visual? Acho que ele enxergava uns 5%. Ele guiava a gente no meio assim, na trilha. A gente não sabia. Ele entrava e ele ia seguindo a gente. Bengala, ele ia com a fé e com a coragem. Chegava no cume. Teve uma vez que a gente estava... foi um dia que foi bem... Tava meio chuvoso e tava meio conturbado. E aí cessou a chuva, vamos subir no monte, a gente parou no pé do monte, a gente começou a orar. No pé do monte, já começamos quando
foi um dia que não tava tendo evento na sede, que a sede era tipo, da sede para chegar até o pé do monte dava uns 20 minutos a pé. Então quando tinha sede, quando tinha evento na sede, tinha muito carro, então as entradas dos montes os primeiros eram 3 montes. O primeiro sempre estava mais cheio, o segundo, nesse dia não teve nada, não tinha nada. Tinha gente no monte, mas não tinha. E aí a gente tava orando, de repente a gente parou, fizemos aquele minuto de silêncio para respirar, pra gente subir, e a gente ouviu assim, cara, eu vi, não foi que ninguém, eu vi assim, como se tivesse pegadas assim no chão, sabe quando você vai pisando e vai quebrando os galhos assim? Na tua frente. Não, no meio do mato, assim, no meio. Tava no mata fechada, tava tipo na parte fechada. Tem as trilhas e tem a parte que é fechada, né? Uhum. Lá na parte fechada, assim, a gente via onde pisava, quando tirava o pé, acendia. Eu creio. Pisava, tipo, ia acendendo, assim, fazendo pegadas. E aí, como se passasse a mão na árvore, assim, e acendia também. Eu creio. Eu olhei aquilo e falei, mano, não. Não. Mas isso acho que foi uma das primeiras que eu tive, assim, e aí, daí pra frente... Eu Mas creio. isso antes de começarem a cobrar R$10. Mas não era nesse monte aqui, não. Era lá, cara, foi... Ó, a primeira vez que eu fui nesse monte, a primeira vez, eu fui a pé. Então a gente ia de ônibus até um certo ponto, e do certo ponto a gente ia andando até lá. Era muito longe. Acho que era uma hora não e meia. agora. Não, agora só vai de carro. Nessa época tudo aí. asfaltado. Mas lá a gente ia de ônibus tipo, até Marcilac, perto da aldeia dos índios. Assim. Ia até de ônibus lá e depois de pegar uma estrada de terra andando. Dava pra ir de carro? Dava, mas a gente não tinha não tinha condições de ter carro. Então, Coisa boa, né? a gente foi a pé. Isso é um detalhe importante. Primeira vez que a gente foi. Não tava chovendo, tava um dia até calor, à noite e tal. No momento da estrada, até um certo ponto da estrada de terra tinha poste de luz. Depois não tinha mais. Meu Deus. E aí, eu, jovem, tinha acabado de me converter, tinha acabado de... A sede, né? É. Aquela sede. Todo mundo, acho que estava com umas 15 pessoas, assim, andando. E aí a gente adorando, louvando, corinhos, vários corinhos. Uhum. Vários corinhos. E aí, quando foi, eu lembro que eu ficava olhando pro lado assim, eu via várias sombras passando. Falava, caramba, cheio de bicho aqui, né? Cheio de bicho. E andando, e tipo, era mato, a estrada, o morro, tipo um morrinho assim, e mato. Aí eu via, passando aqui, passando lá em cima. E aí eu cheguei nesse irmão ceguinho. Irmão Enes até. Se um dia eu queria muito reencontrar ele. Muito, muito. Acho que foi o cara que me mostrou o caminho. Olha, esse é o caminho. Nem sei mais por onde ele anda, se ele ainda tá vivo, mas queria muito. Mas eu cheguei nele e falei, ô irmão, é cheio de bicho aqui, né? Aí ele falou, bicho? Eu falei, tá cheio de vulto passando, um monte de sombra passando. Ele falou, você tá vendo sombra? Eu falei, tô, várias passando. Ele falou, vamos parar. Aí eu falei, mas o que aconteceu? Ele falou, vamos parar que nós estamos sendo seguidos. E o inimigo não pode nos seguir, ele não quer que eles nos sigam. Fizemos um círculo. Cara, eu sei que naquele momento arrepiou até... A gente fez um círculo no meio da rua. Eu lembro como se eu estivesse lá, assim. A gente fez um círculo e começamos a orar. Repreendendo toda e qualquer manifestação, repreendendo tudo. E aí eu lembro que, sabe quando você fecha os olhos, mas você consegue ver tudo? Eu abri o olho e falei, ué. Aí eu fechei o olho, tava enxergando, continuava enxergando. E com os olhos fechados eu vi assim um lençol, como se fosse um lençol muito alvo. Muito alvo. Assim, eu creio. Muito é como se resplandecesse. Descendo no meio de nós, assim. E ele passava, né? Ele passeava assim entre a gente, passeava. Nossa. E eu seguia assim, eu lembro que eu seguia. E aí, quando eu vi, aí de repente ele apagou assim, aí o irmão falou assim, pronto,
Deus já mandou um anjo para guerrear por nós, então nós já estamos protegidos. Isso é exatamente o que ele tinha visto, ele tinha enxergado, eu também tinha enxergado e, cara, até arrepia. Foi um dos momentos assim que eu mais tive certeza do que eu estava fazendo, do que eu queria, do que eu estava. Ainda que eu tivesse no meio do caminho, eu me afastei, mas para se cumprir o que havia dito lá atrás, quando Deus veio falar comigo e falou: você vai voltar pro mundo e você vai voltar para mim, porque eu te amo. Eu creio. Que bênção, né? Testemunho Mas você vê edificante. que hoje em dia esquece. Não, Assim, com muita tristeza no coração eu falo isso, né? Tristeza. Porque assim, você vê que você tem relatos de um período que você era jovem, mais um jovem cristão, em que você tinha experiências espirituais, né? Sim. Verdadeiras, Sim. que nunca vão sair da sai. tua mente, do teu coração. E no momento que você estiver mais fraco, você vai lembrar dessas experiências, né? E aí hoje em dia, meu amigo, infelizmente, a maioria dos jovens não sabe nem o que é ser batizado com o Espírito Santo. No Né? Espírito Santo. Imagina ter o campo espiritual aberto para você enxergar. Eu lembro que nós, né, ali, adolescente, a gente tinha um irmãozinho, eu lembro o nome dele, é irmão Edmilson, uma bênção, nome de Deus. Também tenho muita vontade de reencontrá-lo. Faz tempo que eu não o vejo. Ele era muito usado, assim, ele tinha um dom de línguas estranhas, né? O dom de profecia, Deus usava muito ele. E a gente falou assim, não, a gente no grupo, né, dos músicos, né, falou assim, não, a gente tem que buscar para Deus usar a gente igual o irmão de Milton. E a gente ia no monte para isso, cara. A gente ia no monte com esse desejo, assim, de ser cheio de Deus mesmo, sabe? Eu não quero ser igual o irmão de Milton. Você sabe que eu conheci um irmão Edmilson também. Rapaz. Vocês têm a ver com o nome, mas eu lembro dele. O cara tinha uma unção tão grande. Ele tinha uma unção tão grande. Se você desse a paz do Senhor para ele, você falava língua estranha. Eu Se você creio, fosse batizado com o Espírito Santo. Eu creio. O contato, né, com Deus, né? E eu lembro que eu estava vindo, trabalhava no Empório ainda, e eu estava vindo da 9 de julho ali, e ele vinha subindo. E assim, e aí você via que ele estava conversando com Deus, né? No meio da rua, assim, tipo, 5 horas da tarde, ele vinha subindo, porque ele morava ali perto da Praça 14 Bis. Eu estava descendo a 9 de julho, sentido Marginal Pinheiros. E aí ele vinha no meio da calçada lá, e eu parei no farol, né? Eu parei no farol. Quando eu parei no farol, assim que eu enxerguei, a minha primeira atitude foi baixar o vidro para dar a paz do Senhor para ele. E aí ele vinha, e eu comecei a notar que ele não vinha sozinho, que ele vinha conversando com alguém, né? E aí quando eu falei, irmão Edmilson, a paz do Senhor, que ele virou para mim, deu a paz do Senhor, eu comecei a falar em estranho dentro do carro. Meu Deus, eu creio. E assim, ele não conseguia pegar o microfone para orar, porque se ele pegasse o microfone, a igreja começava a falar em estranho. E a gente, era uma unção muito grande. E a gente ansiava por isso, isso? Thiago. Assim, hoje a gente não se vê mais essa motivação, né? Talvez vou ver a motivação, imagina isso, essa foto aqui ficou boa, né? Tem muito essa questão do celular, né? A tecnologia, né? A tecnologia. Eu tenho isso comigo na questão de você pegar o microfone. Eu tenho medo de pegar o microfone e dar vexame de chorar, sabe, na frente do... Porque, assim, você pega o microfone e você vai cantar, você vai fazer qualquer outra coisa, né? Não que eu tenha o dom de cantar, ou sabe, tô bem longe do Imagina. Mas eu fico pensando, poxa, se eu pegar o microfone, se eu for louvar essa música, eu vou chorar tanto. Você tira pro dia que a gente foi dar o testemunho lá, no culto de missões. Sim. Eu chorava. É verdade. Que eu pedi para as irmãs, canta essa música pra gente quando a gente estiver adorando, o grupo de jovens. E eu chorava, porque isso aqui é que a música ela fala muito sobre o momento também, né? Fala muito do momento que você tá vivendo. Ainda que seja com outra finalidade, mas que você, às vezes você precisa daquele acalento, daquela música, daquele louvor, para poder se sentir mais
alinhado, assim, né? Exatamente. O sentir que você está sendo abraçado, né? Sim. O abraço do Espírito Santo. E hoje em dia, se você contar uma história dessa, eles não vão acreditar. Não acredita, é verdade. Mas Não é porque vão eu acreditar. acho que eles não vivem o sobrenatural na real. Não vai Porque acreditar. isso é sobrenatural, totalmente sobrenatural. Sim, É a lógico. gente vê coisas acontecendo que não se explica, simplesmente acontece. Acontece. Como a sarça, né? E as coisas Boa. simplesmente acontecem porque Deus está se manifestando, que é o estar ou se manifestar. Tem essa diferença. Não que Deus não esteja lá no momento em que eles estão, Mas se manifestar já é uma mas se outra. manifestar é uma outra coisa, uma totalmente outra coisa. diferente. Que foi que nem o testemunho que eu dei lá junto com o Paulo, lá, que quando a gente viajou, e aí falou Sim, que a pastora entregou uma profecia. uma profecia que eu falei, mano, não tinha como ela saber, não tinha como, eu não tinha contato pra ninguém, Estava em a outro oração lugar. era em espírito, era um outro estado, ninguém, nem acho que eu nem volto mais lá em vida. E ela chegou e me falou, ó, você quer me ouvir, não quer? Você não pediu pra falar comigo? Tô aqui. Eu falei, uou, Deus, como meu irmão fala, é Deus purinho. Eu acho. A vossa consciência falou que tem 2 perguntas. Né? Uma das perguntas é o do Gabriel Santos. Ele cumprimenta todos com a paz e queria saber qual o conselho que vocês dão para pessoas que estejam em uma frieza espiritual, na qual não conseguem sentir o Espírito Santo através da adoração. Eita, glória a Deus. Aí o cara foi, pelo amor não. Obrigado, Gabriel, pela pergunta, viu? Gilson? Obrigado, Gabriel. Aí, Gabriel, valeu. Eu acho que essa frieza espiritual revela muito também hoje do que a gente está vivendo e acontecendo no mundo, que é um pé Na igreja. um pé na igreja, o outro no mundo, mas que reflete na famosa crise de ansiedade ou depressão, que é, para mim, é o mal do século, que é a ausência de Deus. Perfeito. Né? A depressão, ela nada mais é do que a ausência de Deus, uma crise de ansiedade ou qualquer coisa que seja. Para mim, eu vivi isso de fato na pele. É a ausência de Deus. Você precisa se achegar. É o oposto do fruto do Espírito. É, Quem tem um fruto do Espírito tem paz. exatamente, tem paz. Mansidão. Como que você resgata isso? É você procurar pessoas que estejam de fato querendo a presença de Deus. Esse é o primeiro ponto. Eu acho que você andar com as pessoas certas te faz e te motivam, né? Você caminhar sozinho, às vezes é muito difícil. Você se vê sozinho e fala, nossa, sozinho não consigo. É que nem os amigos ali na Bíblia que um amigo estava acamado, né? Não, vamos abrir por cima, né? Jogar por cima, entrar por Não cima. não dá pela porta, mas não, vamos dar um jeito. Vamos para cima. Então, acho que de fato Leva de maca. leva na maca, mas vamos levar. Então, o conselho que eu dou primeiro, você se achegar a essas pessoas, procurar uma amizade verdadeira, sincera. Primeiro, o que antecede isso, acho que é você se dobrar o seu joelho e falar com Deus, né? Eu acho que o primeiro passo é esse, e pedir a Deus que Ele se revele a você de uma forma diferente, de uma forma que você talvez nunca experimentou, para que Deus revele-se a você de uma forma peculiar, né? Eu já pedi isso a Deus e Deus já atendeu, coisa maravilhosa. Pedir que Deus se manifestasse de uma forma diferente. Senhor, fala comigo de uma forma diferente. Se manifeste através de uma forma diferente. Sabe aquele negócio quando a gente quer provar a Deus, né? Você fala assim, será que Deus está comigo mesmo? Senhor, então fala comigo de uma forma diferente. Né? Então, e assim, não que a gente não é nada, né? E Deus fala. Não Deus... que a gente tenha que provar Deus. Não, exatamente. Exatamente. Eu acho que às Mas vezes é porque isso você está num acontece quando momento você está num tão momento seguro. precisando de uma resposta. Você não sabe o que fazer, você está totalmente perdido. E aí você chega e fala, Deus, eu tô aqui. Ou você fala comigo, ou eu não sei o que eu faço. E ele ouve, ele é o Deus que ouve tudo. Então, acho que essa questão da frieza espiritual é muito isso que você falou. Se chegar perto de pessoas que estejam também na presença, não ficar sozinho, não ser
ai meu eu. Sim. Sim. Ai meu eu, não adianta. Você não vai conseguir andar sozinho. Porque a Bíblia mesmo fala que não é bom que andemos sozinhos, é bom que andemos em comunhão com nossos irmãos. Porque se um tá fraco, quando um cair, o outro levanta. Exatamente, é exatamente isso. Então, Gabriel, se você por um acaso ou algum amigo, não sei, esteja nesse período de frieza espiritual, procure alguém, procure conselhos bons, fale com pessoas que tenham experiência da causa. Não vá procurar pessoas que não tenham experiência, porque não vai ter conselhos bons. Procure pessoas que vão te impulsionar, pessoas que vão te trazer para perto de Deus e não para longe. Você vai procurar um conselho de alguém que é do mundo, você vai para o mundo. Então você vai totalmente... A frieza já vai virar um iceberg. Então, procure pessoas que estejam engajadas dentro da igreja, que estejam empenhadas em levar ao ministério, em levar a palavra, em trazer Deus para o ambiente, que com certeza o Espírito vai tocar em você. Certeza de que o Espírito ele está contigo. Amém. É você que não está sentindo. É aquela coisa que eu falei no início da live. Enquanto você não silenciar o ruído, você não vai conseguir ouvir o que o Espírito tem para falar para você. Então, fica calmo, diminui o ruído, diminui o que você está escutando lá fora, para você conseguir escutar o que Deus está falando para dentro de você.